Seja bem-vindo ao canal Becaria. Hoje nós vamos falar sobre as funções do direito penal. Antes, pedimos para que você deixe o like e inscreva-se em nosso canal, combinado? Engana-se quem pensa que o direito penal é apenas mais uma disciplina ministrada nas academias, nos cursos de direito. Kleber Masson nos diz que o direito penal ele é um importante instrumento para a convivência dos homens em sociedade. E ele não para por aí. Kleber Masson, em sua obra, nos diz que existem ao menos 7 como sendo as principais funções do direito penal. Não são as únicas, mas são as principais funções do direito penal. A primeira delas, Kleber Masson nos diz que é a proteção de bens jurídicos. E para isso, nós vamos beber um pouquinho também dos princípios do direito penal. 2 deles. O princípio da fragmentariedade, que vai nos dizer que o direito penal ele escolhe determinados bens jurídicos a serem penalmente tutelados. E o princípio da subsidiariedade, dizendo que o direito penal ele é subsidiário. Ele é a última ratio, ele é o último recurso, sendo usado apenas quando outros ramos do direito não conseguirem coibir determinadas condutas. O legislador, quando ele cria determinada lei criminalizando certa conduta, ele está por escolher determinado bem jurídico para ser penalmente tutelado. Nós temos o direito penal protegendo o patrimônio nos crimes de furto, roubo e outros. O direito penal protegendo a vida nos crimes de homicídio, infanticídio. O direito penal protegendo a fé pública nos crimes de moeda falsa, por exemplo. O direito penal protegendo a integridade física nos crimes de lesão corporal. Enfim, são inúmeros os bens jurídicos que o direito penal se presta a proteger, mas não são todos. A segunda função do direito penal, de acordo com Kleber Masson, é um instrumento de controle social. É o direito penal como um instrumento de controle social. É o direito penal dizendo que não são todas as condutas que são aceitas. E aquelas condutas que não são aceitas pela sociedade serão controladas, serão punidas para que haja um controle da sociedade, para que a sociedade consiga viver em harmonia e que não venha ocorrer uma certa anarquia. Então, é necessário que o direito penal haja em determinados momentos, em determinadas situações. A terceira função que Masson nos traz em seu livro é o direito penal como garantia. É dizer que se de um lado o Estado ele tem prerrogativa de punir determinadas condutas, nós podemos dizer que de outro lado o Estado ele é limitado para punir, porque não são todas as condutas. Por isso que o direito penal ele é a carta magna do delinquente. O delinquente ele vai olhar quais condutas eu posso ter para não ser punido, ou quais condutas eu terei e serei punido. Então é, de certa forma, uma garantia para o criminoso. É a carta magna do delinquente. É uma forma de limitar também a atuação estatal. A quarta função é a função ético-social do direito penal. É a função, é o efeito moralizador do direito penal. A partir do momento que o direito penal ele criminaliza determinadas condutas que ferem um bem jurídico muito importante que é o meio ambiente, ele, de certa forma, em algum grau, ele vai fazer com que a sociedade se conscientize para cuidar mais do meio ambiente. Então, essa é a função ético-social, é o efeito moralizador, é a função educativa do direito penal na sociedade. A quinta função que Masson nos traz é a função simbólica do direito penal. É dizer que determinadas condutas são criminalizadas pelo legislador,
mas muitas leis que o legislador cria resulta em efetividade apenas na mente do cidadão e na mente do próprio legislador. É o verdadeiro direito penal do terror, direito penal de emergência. São aquelas leis, e certamente você vai lembrar de alguma, que são criadas, mas que, ao menos, que é muito divulgada como sendo uma excelente lei que vai resolver determinado problema, mas que, na verdade, na prática, não vai resolver problema algum. Ele é uma lei criada apenas para promover determinado legislador, promover políticos e colocar na mente do cidadão uma sensação de resolução de certo problema, mas que na verdade não vai resolver problema algum. Essa função simbólica é uma função cada vez mais presente na nossa sociedade. O legislador criando e inflando uma verdadeira hipertrofia do direito penal, mas que na prática não resolve em quase nada os problemas que nós vivemos ou que nós temos na nossa sociedade atual. Sexta função do direito penal, de acordo com Kleber Masson, é a função motivadora, porque o direito penal, de certa forma, ele motiva indivíduos a não cometerem determinadas condutas, sob pena de resultar em encarceramento, sob pena de resultar em sanções que irão prejudicar aquele indivíduo. Quando a lei cria o crime de homicídio, ela está dizendo, cidadão, o senhor não pode matar. Quando a lei cria um crime de furto, ela está dizendo, cidadão, você não pode furtar, subtrair para si coisa móvel alheia. Para si ou para outrem coisa móvel alheia. Então, existe essa função motivadora, é motivar o indivíduo a não cometer determinadas condutas. A sétima função, e última função que Kleber Masson nos traz como sendo as principais funções do direito penal, é a função de redução da violência estatal. É o direito penal moderno, apresentando uma nova finalidade para o direito penal, que é a de reduzir ao mínimo a própria violência estatal. Em que pese, via de regra, a violência estatal ser legítima quando amparada pelo direito, não é toda a violência que é legítima, muito menos a violência estatal, mas, embora ser legítima, representa uma agressão ao cidadão. Então, o direito penal moderno ele quer reduzir ao máximo a violência estatal, homenageando principalmente o princípio da liberdade do cidadão. E é por isso que a gente vê cada vez mais uma tentativa de desencarcerar as pessoas que são punidas pelo direito penal. Essas são as funções do direito penal, as 7 principais trazidas na obra de Kleber Masson. Aqui nós não esgotamos as funções, apenas trazemos 7 como sendo as principais funções do direito penal. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, a gente pede que você deixe o like e inscreva-se em nosso canal. Em breve teremos mais teorias de criminologia, teorias de direito penal, assuntos jurídicos em geral, especialmente na seara criminal, para compartilharmos com você. Um grande abraço e bons estudos!